Bom dia a todos, graça e paz. É um enorme prazer receber muitos visitantes hoje. Que alegria ver alguns, que eu me sinto surpreso e feliz. Família do Rodrigo aqui, sejam todos bem-vindos. Todas as nossas reuniões em que cultuamos a Deus são especiais, todas elas. Mas hoje é um dia diferente. Hoje nós iremos, como igreja, reconhecer o ministério pastoral do nosso amado irmão Rodrigo, que a gente carinhosamente chama de Guigo. E é um reconhecimento da igreja, porque a gente vê tantas situações hoje, nos dias de hoje, em que pastores são ordenados ao ministério, mas sem direção e muitas vezes de uma maneira precipitada, outras vezes por força da ocasião, enfim, há muitos motivos. Mas com o Guigo procuramos seguir o que está na palavra. Caminhamos com ele já faz muitos anos, discipulando, vendo o caráter dele sendo moldado, dele e da esposa. E chegou o dia, né, Guigo? Eu acho que vai ser difícil chamar você de pastor Rodrigo, viu? Vai ser pastor Guigo. Mas antes, eu quero convidar uma pessoa, um homem de Deus, que nós sempre comentamos aqui, que é o pastor Josué Martins, líder da missão Avante. É uma missão que vocês sabem, que trabalha com os povos não alcançados, e essa igreja contribui, graças a Deus, e sempre oramos também. E, aliás, eu quero salientar que está aqui conosco também o pastor Augusto Visibelli. Depois a gente vai também estar convidando ele para vir aqui, ele vai dar uma palavra. Então é isso, amém? É um prazer. Pastor Josué, por favor, sinta-se à vontade. É um grande prazer tê-lo conosco. O pastor Josué é o meu pastor discipulador desde 2008, pouquinho tempo, né? Ele e a sua esposa Mazé, Maria José, a gente chama carinhosamente de Mazé, com todo respeito. Os dois nos discipulam desde 2008. E o meu encontro com ele foi, eu costumo dizer, foi salvador, porque foi exatamente no momento de muita crise, forte crise, e Deus usou a vida dele, da Mazé, para nos levantar e para nos encorajar a caminhar e permanecer firme. E estamos aqui, né, Josué? Né? Que bom. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Luiz. Graça e paz, irmãos. Na verdade, o meu discipulado com o Luiz, ele é um prosseguimento, né, uma continuidade do que o pastor Augusto fez, né, no começo, né? Então nós nos encontramos e começamos a caminhar juntos. É uma alegria estar aqui e revê-los, alguns de vocês. Há muito mais irmãos aqui esta manhã, graças a Deus. Mas é muito bom ver o Luiz, a Márcia, encontrar o pastor Augusto. Quando ele era pastor de Utinga, eu preguei uma ocasião lá. E encontrar o Rodrigo, a Daiane também. Muito bom, alegria neste dia. Queridos irmãos, eu quero ler com vocês um pequeno texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Começando no versículo 6, Paulo escreve assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé
e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás também a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. É uma manhã de adoração, de gratidão. É uma manhã de alegria. É uma manhã, Senhor, quando nós inclinamos o nosso coração diante de Ti, para ouvir o Senhor e cumprir a Tua vontade, e vermos o ministério crescer e ganhar para o trabalho do ministério da oração e da palavra um casal que o Senhor tem separado para este tempo. Toma a nossa vida em Tuas mãos esta manhã, que o nosso coração possa estar assentado aos Teus pés como Maria lá em Betânia, na casa de Lázaro e de Marta. Que o Senhor possa falar ao nosso coração para o louvor da Tua glória. Nós oramos e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, esse é um texto que Paulo está escrevendo para Timóteo, que é um jovem pastor. Quantos anos Rodrigo tem agora? Rodrigo? 48. Jovem ainda, não é? Para mim ele é jovem ainda. E Timóteo era mais jovem. Timóteo estava provavelmente com 30 anos aqui. Mas o texto é um texto para nós. Não é um texto só para quem é pastor, não é? Há princípios aqui, há mandamentos aqui que servem para nós. E eu vou citar apenas 3, eu não vou citar todo o texto. Eu vou citar apenas 3 questões que Paulo menciona aqui, 3 mandamentos. Paulo começa no versículo, onde ele escreve no capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz a Timóteo: exercita-te, faz o teu exercício pessoalmente na piedade. O chamado que Paulo dá a Timóteo é que Timóteo seja um homem piedoso. Piedade na Bíblia é a ideia de santidade. Alguém que conhece a Deus, alguém que caminha nessa direção de conhecer a Deus, de ter um coração que ama o Senhor. Não apenas ouve falar sobre Deus, mas alguém que conhece. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Alguém que conhece o fato de que Deus é bom. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Deus na Bíblia, a Bíblia não fala apenas da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus ama. Deus ama você que está aqui esta manhã, não é? O amor de Deus é um amor que nunca termina. O amor de Deus não é como o nosso amor. Eu costumo dizer que o amor de Deus é como o sol. O dia está nublado, um dia está chovendo, ou então nós temos um dia frio,
mas o sol está lá brilhando o tempo todo. O nosso amor como pessoas é como a lua. Um dia é quarto crescente, um dia é minguante, um dia é lua cheia, né? Nosso amor muda. A gente ama a gente ama quando, a gente ama porque Deus não tem essa característica. Deus ama em todo o tempo, né? Mas a Bíblia também diz que Deus é santo. E quando ela fala da santidade de Deus, diz que Deus não gosta dos meus pecados, nem dos seus pecados. Deus não ama as coisas erradas que nós fazemos. Deus ama as pessoas, mas Ele não ama os nossos pecados. Por isso nós temos a pessoa de Cristo. Nós podemos ir a Cristo nesta manhã e confessar os nossos pecados a Ele e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, e esta é uma palavra para o Rodrigo e também para nós, ele diz: exercita-te. Paulo diz: o exercício físico, ele tem pouco proveito se nós fizermos um paralelo com a vida espiritual. É bom fazer exercício, é bom fazer caminhada, é bom cuidar do corpo físico, não tem nada errado quanto a isso, mas nossa primeira necessidade nessa manhã, meus irmãos e amigos, é Deus. Nós precisamos de Deus esta manhã. A maior necessidade do ser humano é Deus. Quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus disse em João 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos de Deus esta manhã, e Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisa ter uma vida que tem exercício pela piedade. O exercício da piedade, o exercício para uma vida que agrada a Deus, passa pela Bíblia. Para que você seja uma pessoa piedosa, uma pessoa de vida santa, uma pessoa de caráter transformado, alguém que revela a Deus neste mundo sem Deus, você precisa da Bíblia. Rodrigo, como pastor, precisa da Bíblia. Está lendo a Bíblia, Rodrigo? Que bom. Às vezes a gente encontra um pastor ou outro por aí que não lê a Bíblia. Eu não sei o que é que ele prega, é bom tomar cuidado. Todo cristão deve ter a Bíblia como seu livro de leitura diária. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família, para a sua vida. A palavra de Deus encoraja, anima, fortalece, dá alegria, dá vigor. A palavra de Deus cura, restaura. A palavra de Deus é poderosa. Então a vida da piedade que Paulo diz para Timóteo, ela precisa da Bíblia, não é? Da palavra de Deus. Quando o salmista diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai guiar a sua vida, se você quiser ouvir o que Deus está dizendo. Nós estamos vivendo num período de mundo onde as pessoas estão vivendo a vida do seu próprio jeito. Cada um faz o que quer, cada um vive como quer. E o salmista diz que a palavra de Deus pode ser uma lâmpada para guiar as suas atitudes, sua vida, sua família, não é? E em Efésios, Paulo diz que a palavra de Deus é um capacete, protege a mente daquilo que não serve, daquilo que não é bom, daquilo que não é saudável. Protege a mente de pensamentos, de palavras, de informações que não vão ajudar na sua vida e na sua caminhada diária. Então Paulo diz a Timóteo, e diz para você e para mim: exercita-te na piedade. Eu quero dizer mais uma coisa sobre isso. O nosso coração esta manhã, meus irmãos e amigos, precisa ser um coração que tem desejo por Deus, tem fome e sede de Deus. Quando você lê os Salmos, o rei Davi, que era um salmista, era um poeta, ele escreve no Salmo 42 que a alma dele tinha sede de Deus.
Nós temos sede por muitas coisas. Nós cantamos aqui sobre a água que nós recebemos do Senhor, que é a salvação, que vem pela palavra, quando cremos na palavra. E a nossa alma pode ter vontades, desejos, sede de muitas coisas. Às vezes coisas boas, às vezes algumas coisas não são tão boas. Mas nós podemos dizer a Deus: Deus, me dá um coração que queira o Senhor. Porque quando nós adoramos aqui, cantamos, nós cantamos a Deus. Quem é Deus para você nesta manhã? O que Deus representa para a sua vida? Quando você canta a Deus e você canta em nome de Jesus, quando eu canto, quando cantamos, quem é Deus? Qual é a nossa visão a respeito de Deus? Então, o Deus da Bíblia, Deus das Escrituras, que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos convida para conhecê-lo. É possível conhecer a Deus, é possível ter amizade com Deus. A palavra piedade aqui, uma das traduções, significa amizade com Deus, ser chamado para o círculo de amizade de Deus. Deus convida você para ser amigo dele. Já pensou nisso? Ser amigo do Criador do universo, ser amigo de Deus, conhecer a Deus, conhecer a maneira como Deus pode cuidar da sua vida, quando nós dependemos dele, quando vamos a ele em oração e buscamos a sua presença para adorá-lo. Eu estou ouvindo uma coisa interessante sobre o Rio Grande do Sul agora. Além da calamidade, de tantas notícias ruins, as igrejas estão cheias. Por quê? As pessoas estão percebendo que a resposta está em Deus. Agora, não precisa de uma calamidade para buscar a Deus. Não deveria ser assim o coração humano. Não precisa de uma tempestade para dizer: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu me arrependo, eu peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, queridos, não precisamos de uma tempestade para tomar uma decisão esta. Podemos nesta manhã dizer a Deus que nós queremos amar a Deus e queremos conhecê-lo. É isto que Paulo está dizendo a Timóteo, está dizendo a nós também nesta manhã. Então você pode conhecer a Deus através da leitura da palavra, você pode conhecer a Deus através da oração, você pode nesta manhã abrir o seu coração para Deus nesta reunião. Onde é que está doendo? Quais são suas batalhas? Quais são as suas preocupações, ansiedades, suas lutas, suas depressões, suas crises dentro? Você vai no psicólogo, vai no terapeuta, fala algumas coisas lá, você descobre que não ajudou muito, embora é sempre bom ter alguém para ouvir o que a gente tem para falar. Onde nós temos resposta? Em Deus, na sua palavra. Você pode nesta manhã dizer a Deus quais são as suas batalhas, quais são as suas lutas internas. Você pode abrir o seu coração. O chamado na Bíblia para orar é falar com Deus, é dizer onde está doendo, colocar as suas crises, as suas batalhas, suas esperanças ou suas desesperanças na mão de Deus. Por diversas vezes na Bíblia nós encontramos Davi e outros escritores dizendo que Deus quer ouvir você. A palavra ouvir no hebraico, quando Davi diz que Deus o ouviu, é que Deus pegou o ouvido, simbolicamente falando, né? Deus pegou o seu ouvido quando você disse: eu vou falar com Deus. Deus pega o ouvido e coloca na sua boca. Deus quer ouvir o seu coração. Então essa é uma maneira de exercitar-se na piedade. Uma terceira maneira é ler bons livros espirituais. Eu trouxe uns livros aqui para o Rodrigo. Eu vou perguntar depois se ele leu. São livros meus e do pastor Augusto. Nós estamos dando esses livros para o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo.
cá, vem cá. Vocês são testemunhas, eu vou perguntar se ele leu isso aqui. Claro que não é durante um mês, né? Esse livro fala sobre arrependimento. O Evangelho começa com arrependimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, Rodrigo dos dele, todos nós não temos a voz de Deus. Esse é de Spurgeon, um devocional de Charles Spurgeon, para cada dia do ano. Esse é um livro de Billy Graham, foi um grande evangelista, tem a foto dele aí, vai certamente ajudá-lo. Esse é sobre obediência. Maridos, amai suas mulheres, é obediência. Mas é para todo marido aqui, não é só para ele não. Eu vou começar por isso que eu já disse. É verdade. Esse aqui é o Pastor Aprovado, de um homem que escreveu no século XVI. E esses dois são de A.W. Tozer, um livro sobre intimidade com Deus. Tá bom? Semana que vem eu pergunto se você já leu. Que bênção. Meu e do pastor Augusto. Obrigado, agradecido. Deus te abençoe. Tá bom? Amém. Essa é uma maneira de trabalhar a santidade, a piedade. Ler bons livros. Livros que edificam, livros que desafiam, livros que incomodam, livros que perturbam o seu coração para melhorar, para ser um melhor marido, uma melhor esposa, melhor pai, melhor vizinho, melhor ovelha, não é? Melhor patrão, melhor empregado. É muito bom. Isso vai ajudar a sua caminhada diária. A segunda coisa que eu quero dizer está aqui no capítulo 4, versículo 16. Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo. Então o pastor, antes de cuidar do rebanho, o pastor, antes de cuidar de vocês, ele precisa cuidar dele. Isso é bíblico. E muitas vezes nós, pastores, esquecemos desse detalhe. A gente cuida de todo mundo, ouve ovelha, ouve bode. Tem bode na igreja também. A gente não sabe às vezes quem é o bode, mas às vezes descobre, tem um bode ali. Bode nunca vai ser ovelha. Espero que não haja nenhum aqui esta manhã, não é? Mas a gente ouve pessoas com suas lutas, batalhas, com suas crises, dificuldades, com suas depressões. E muitas vezes o pastor não cuida dele. Ele se dá tanto ao ministério, ele se entrega tanto, ele serve tanto. E vocês como ovelhas do rebanho, né? Os membros da igreja, muitas vezes o rebanho não sabe o que a gente enfrenta, as batalhas que a gente atravessa. Nem sempre a gente pode chegar aqui e falar das nossas batalhas. Então, Paulo escrevendo para Timóteo diz: Timóteo, cuida de você. Então, o chamado para o Rodrigo, número 1, ele ter o seu tempo com Deus. Todo cristão deveria ser assim. Número 1, Jesus Cristo. Número 1 na sua vida é a comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Antes de qualquer outra coisa, é Deus o número 1. Número 2, Rodrigo vai cuidar da sua vida, da sua mente, vai cuidar do seu dia a dia, não é? Vai cuidar das suas emoções, vai cuidar das coisas que ele tem que fazer cada dia, né? Do seu viver diário. Isso envolve a esposa. O pastor vai cuidar da esposa, como cada marido aqui precisa cuidar da sua esposa. É bíblico isso aos maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Então eu preciso amar Maria José como Jesus ama a igreja. Como é que Jesus ama a igreja? Como é que Jesus ama você? Jesus tem paciência com você? Tem? Ou ele vem para cá no domingo de manhã com uma espada na mão e... Você leu a Bíblia? Não. Você orou hoje? Não. É assim que Jesus faz? Não. Jesus tem paciência comigo e com você? Não tem? Jesus tem paciência, ele tem longanimidade. Ele espera, ele aguarda. No texto de Sofonias, que é um dos profetas do Velho Testamento, Sofonias diz que quando você decide adorar a Deus,
Quando você decide do seu coração, eu vou adorar a Deus, eu vou ler a minha Bíblia, porque um crente precisa ser alguém que lê a Bíblia. Alguém que não lê a Bíblia, que não medita, que não estuda, precisa ver se está salvo. Quando você decide ler a sua Bíblia, adorar a Deus, cultuar a Deus, o livro de Sofonias diz que Deus vem na sua direção, Ele canta, Deus tem alegria na comunhão, Deus quer a comunhão, Deus canta de alegria, porque Ele espera a comunhão dos seus filhos. Então, nós amamos a esposa como Cristo ama a igreja, não é? Os filhos também fazem parte desse cuida de ti mesmo. Isso significa que Rodrigo é um homem, como o pastor Luiz, pastor Augusto. Nós somos homens, nós temos limites, nós não somos deuses. Nós temos enxaqueca, dor de cabeça, nós ficamos cansados. Há dias que nós não queremos ouvir ninguém, irmãos. Há dias que nós não queremos ouvir ninguém. Se o telefone tocar, dá vontade de jogar ele pela janela, porque nós estamos com a mente cansada. Nós temos batalhas, ouvimos batalhas conjugais, batalhas com os filhos, ouvimos questões pessoais, oramos com as pessoas, choramos com elas, vamos dormir com aquela questão na cabeça, estamos comendo, almoçando, aquela situação está na nossa mente. Então o pastor não é um super-homem, o pastor não é o Mr. M. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e depois da pregação o pastor perguntou para mim: pastor Augusto, se eu podia orar pelos enfermos. Posso, não há problema. Uma senhora veio e falou assim para mim: o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. O que a senhora quer que eu ore? Ela disse: eu quero cura interior e quero agora. Eu disse: mas cura interior é um processo. Cura interior não é uma coisa que eu oro agora e você já sai daqui completamente curado. A cura física pode acontecer agora. Você pode ser curado agora. Mas a cura interior, a cura da alma, ela leva um tempo, envolve uma série de fatores. Eu disse: olha, irmão, para fazer algo agora tem que ser o Mr. M. E eu não sou o Mr. M, eu sou um homem e eu não creio em processos emocionais assim, dessa forma. Então o pastor é um homem, a esposa do pastor é uma mulher. Nós temos emoções, nós temos alegria, nós ficamos tristes, nós choramos. Os irmãos sabem disso, não é? Então não vai ser diferente com o Rodrigo. Então cuida de ti mesmo. Eu quero citar uma questão que está aqui mesmo, mas agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo está mostrando como cuidar de si mesmo. Capítulo 4, segunda carta, Paulo escreve para Timóteo no versículo 9: Timóteo, vem ter comigo depressa. Paulo está preso e espera encontrar o seu amigo. Depois ele diz no versículo 13: quando vieres, traze a capa. Depois ele diz: traze também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, para o Rodrigo cuidar dele mesmo, além de seu tempo com Deus, cuidar da família, o Rodrigo precisa de um companheiro de lutas, que é o pastor Luiz, certamente. Cada cristão precisa de um companheiro de luta. Cada homem precisa de um companheiro, um irmão na igreja, com quem ele ora. Cada irmã precisa de uma companheira com quem ela ora. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, vem logo. Paulo está preso, ele quer ver o amigo, ele quer estar com um amigo, ele quer Timóteo perto. E essa prisão é a prisão que Paulo depois será decapitado. Paulo será morto por causa do Evangelho. Então veja a preocupação de Paulo. Paulo quer o coração aquecido. Isso fala de comunhão, de relacionamento com os irmãos. O pastor precisa de um companheiro, mas você precisa, minha irmã, de uma irmã com quem você ora. Abre o coração, fala das suas batalhas. Ela não coloca no ventilador, é coisa pessoal, você e ela. O irmão precisa, cada homem precisa de alguém com quem a gente fala onde está doendo. Pastores precisam de um companheiro de luta. Mas além disso,
Paulo diz para Timóteo: traze a capa. Por que a capa? Porque o inverno estava próximo, e o inverno era muito frio naquele período, e as prisões romanas eram muito frias. Eu estive lá nessa prisão onde Paulo esteve preso, toda de pedra. Roma era um governo muito ímpio, muito cruel. O governo de Roma não dava cobertores, não dava colchões, não dava roupa. Cada preso tinha que cuidar da sua própria necessidade. Paulo, prevendo que o inverno seria rigoroso, ele diz para Timóteo: traz a capa, que provavelmente ele deixou na igreja onde Timóteo era pastor quando passou por lá, para aquecer do inverno, não é? Como pastores, meus irmãos, muitas vezes nós enfrentamos invernos na nossa vida. Quando uma ovelha não responde, quando uma ovelha não obedece, quando uma ovelha faz fofoca, maledicência, quando uma ovelha critica, quando uma ovelha não entende as decisões que a gente toma, isso pode muitas vezes trazer inverno para o nosso coração. Então nós precisamos, neste momento, que nossa vida seja protegida, e Paulo está preocupado. Lá é o inverno mesmo do clima, para nós aqui é o inverno interior, não é? Da nossa vida. Eu lembro de um rapaz numa igreja quando eu fui pastorear. Eu sou de Santos, fui pastor em Santos um tempo. Era uma igreja pequena, naquele período havia um número menor de pessoas do que este que está aqui esta manhã. Então era possível abraçar todo mundo, era possível dizer bom dia para todo mundo, porque era um grupo pequeno. E havia um rapaz, quando eu abraçava ele no domingo de manhã, ele dizia assim no meu ouvido, ninguém ouvia, só eu e ele. Ele dizia assim no meu ouvido: hipócrita. Aí no outro domingo eu abraçava ele: ô meu irmão, como vai? Uma semana sem ver você. Ele dizia assim no meu ouvido: falso. Cada domingo ele me dizia uma coisa. Um dia ele saiu, não me abraçou, eu saí andando na rua atrás dele: irmão, você não vai me dar um abraço? Ele falou assim para mim: o que é que você quer comigo? Eu falei: eu quero abraçar você, sou seu pastor, eu quero ouvir você. Então marcamos para conversar às 11 horas da noite na praia de Santos. E conversamos, ele falou um pouco da vida dele. Em determinado momento ele perguntou para mim: você não vai perguntar para mim por que é que eu vivo dando na sua canela o tempo todo? E era verdade, as minhas canelas estavam doendo, simbolicamente falando. Eu disse: é verdade, por que é que você agride as pessoas? E aí ele falou: eu sou filho de pai alcoólatra, meu pai vive bebendo, a minha casa é um inferno, a minha vida é uma droga, eu não tenho paz em casa, nosso lar é complicado, eu preciso descontar isso em alguém, eu desconto em você, porque eu sei que você nunca vai revidar. Eu falei: olha, não fica muito certo disso não, ainda bem que você nunca me pegou, mas nunca revidei. E então o ministério tem essas coisas, viu, Rodrigo? A gente nem sempre é amado, nem sempre é preferido, nem sempre nós somos queridos. Então a nossa expectativa como pastores, como pessoas, está em Deus. Se as pessoas não nos tratam bem, Deus sempre trata bem. Se as pessoas não nos amam como a gente gostaria, Deus ama. Se as pessoas não nos ouvem como nós esperamos, Deus ouve. Então a gente caminha, não é? E Paulo então diz para Timóteo: traz a capa, traz os livros. Já dei os livros para o Rodrigo. E a última coisa que eu quero mencionar, lá em 1 Timóteo 4, versículo 16, quando Paulo diz: cuida de ti mesmo, e depois ele diz: cuida da doutrina, cuida da mensagem, cuida da pregação, cuida daquilo que você prega. Rodrigo precisa pregar a Bíblia. Rodrigo tem que pregar a Bíblia. Nós somos chamados para pregar a Bíblia. A nossa mensagem não é mensagem de autoajuda. Nós não somos coaches, nós somos pastores. Nós temos um chamado para pregar a palavra, e pregar a palavra com pureza. Você é chamado para ler a Bíblia com um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então venha a Deus com um coração limpo, para receber a pureza da palavra. Salmo 19,
que foi citado aqui, diz que a palavra é pura. A palavra que Deus dá a você é limpa. Ela vem pura, ela vem limpa, ela vem íntegra. Então nós, pastores, somos chamados para pregar, para cuidar da doutrina do Evangelho, chamado para pregar o Evangelho que nós recebemos. Paulo diz nessa mesma carta, no capítulo 1, que ele recebeu o Evangelho. No versículo 11, ele diz, ele recebeu o Evangelho para compartilhar. Depois, nessa mesma carta, no capítulo 6, ele diz para Timóteo: Timóteo, guarda o que te foi confiado. Então, Rodrigo, guarda. Esse é o seu chamado, o meu chamado, nosso chamado. Depois ele diz para Timóteo: mantenha o Evangelho e guarda o Evangelho, na segunda carta, capítulo 1. E depois ele diz para Timóteo: compartilhe o Evangelho, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Discipula, faz discípulos de Cristo Jesus. Todos nós aqui somos chamados para ser discípulos. A palavra discípulo na Bíblia é ser um seguidor de Jesus. Antes de seguir esta igreja como membro da igreja, antes de seguir os ensinos do Luiz, nós vamos seguir o Senhor Jesus. Então a igreja está em Cristo. A pregação do Luiz, do Rodrigo, está em Cristo. Então esse chamado para cuidar da doutrina, daquilo que se prega. E eu quero encorajar você a não ficar ouvindo todo mundo por aí, não. Não vai para o YouTube, não vai para outra igreja. Você é membro daqui, você está aqui, vem comer aqui, vem receber a palavra aqui. Não tem que ficar ouvindo o profeta para cá, para lá. Tem tanto disso na internet hoje. Muito disso é engano, é mentira. Tem nada de Deus. Então, ouça o seu pastor, e agora o pastor Rodrigo, que vocês tenham ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer através da vida deles. Esse chamado que nós temos para cuidar da doutrina, para cuidar do Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, que faz parte da nossa responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Então a minha oração é que vocês, como ovelhas, agora também do Rodrigo, vocês sejam facilitadores nesse momento, que vocês ajudem. Nós, como ovelhas, eu fui ovelha um bom tempo, eu fui pastor auxiliar um bom tempo, fui pastor titular, fui pastor auxiliar, e eu sempre tinha isso em minha mente: eu preciso ajudar o meu pastor, preciso cooperar com ele, preciso facilitar o ministério dele, preciso ajudá-lo. Então esta manhã, quando você abraçar o Rodrigo, você pode dizer para ele: Rodrigo, conta comigo, conte com a minha oração, quero ajudar você. Você pode orar por ele, você pode amar o Rodrigo, pode amar a sua esposa, pode amar a sua família, pode ser um colaborador, um cooperador do Evangelho. Nós, pastores, precisamos de cooperadores, de pessoas que nos ajudam a caminhar com o ministério, na medida em que nós nos exercitamos na santidade e na piedade. Nós cuidamos de nós, da família e de vocês, e nós cuidamos da doutrina e cuidamos daquilo que Deus nos deu. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: a Bíblia mostra que nós estamos caminhando para o fim da história. O mundo vai em algum momento ter o seu final. Nunca se ouviu falar tanto de guerra. Alguns têm me dito: mas já se fala de guerra há 2000 anos. É verdade, mas este período é o período onde as guerras estão acontecendo em maior número ao mesmo tempo. E a possibilidade, quando houve a Primeira Guerra Mundial, as pessoas diziam o seguinte: não precisa de uma segunda guerra, a Primeira Guerra foi suficiente. Logo depois eles tiveram a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles diziam: não precisa de outra guerra, nós estamos às portas de uma Terceira Guerra Mundial. O mundo é um mundo hoje insatisfeito, as pessoas estão infelizes, as famílias estão com bastante lutas, as pessoas estão com batalhas na mente. O diretor da Sociedade de Psiquiatria do Brasil disse agora no Senado: nós temos no Brasil hoje 70 milhões de brasileiros com batalhas na mente, com lutas na mente.
Então o que é que você precisa? O que é que eu preciso? Eu preciso estar numa igreja onde tem Bíblia. Eu preciso estar com um pastor que ensina a Bíblia. Não vá comer bolotas por aí, nem na internet. Pouca gente na internet está pregando Bíblia para valer. Então não vá por aí. Tem uma outra igreja séria. Eu venho de um tempo, eu sou cristão há 54 anos. Eu venho de um tempo onde você podia indicar várias igrejas. Aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja, aquele pastor aqui. Hoje você tem que pensar, como é que é o bairro aqui, Luiz? São Rafael. Lá no São Rafael tem uma igreja? Bom, lá tem uma igreja, tem um pastor lá. Agora vai ter 2. Pode ir lá. Mas quem mais? Aí você pensa, bom, talvez aqui ele acabou esse tempo de você ter várias igrejas que você pode indicar. Não está tudo perdido, mas é um tempo diferente. Então você precisa de Bíblia, meu irmão e minha irmã. Você precisa da palavra. A palavra nos leva ao quebrantamento. A palavra nos leva a ter sede e fome de Deus. Então eu oro que vocês sejam um rebanho modelo aqui. Quando Paulo escreve, várias vezes ele encoraja as ovelhas a serem ovelhas modelo. Uma igreja séria, modelo, exemplar, que compartilha Deus, que fala de Deus. Então, abençoe a vida do pastor Rodrigo. Abençoe a sua esposa, Daiane. Abençoe o Luiz, abençoe a Márcia, abençoe a família. Eu fui pastor de algumas igrejas. Igrejas que cuidam bem dos pastores são igrejas que Deus abençoa. Eu fui convidado para pastorear uma igreja e os colegas em Santos diziam para mim: Josué, não vai para lá. Todo pastor que vai lá apanha. Era uma igreja que batia nos pastores, batia literalmente. E eu falei com Deus: Deus, vou para lá. O Senhor falou: vai para lá, mas eu não vou para apanhar, eu vou para pregar o Evangelho. Fiquei 10 anos lá, nunca apanhei, graças a Deus. Então, cuidem bem dos vossos pastores, sejam bênção na vida deles, e Deus vai abençoar vocês para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.